Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos ler o capítulo 10 do livro Salmo 91. Mesmo que 1000 caiam, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Altíssimo é a tua habitação. Salmo 91, versículo de 7 a 9. Será que paramos para considerar o que estes versículos nos estão dizendo? Temos coragem de confiar na palavra de Deus o bastante para crer que ele diz isso literalmente? É possível que essa declaração seja verdade e, ainda assim, estejamos perdendo essas promessas? Jesus enfatizou a mesma questão a respeito de promessas não reivindicadas quando disse em Lucas, capítulo 4, versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Apenas Naamã, o Ciro, foi curado quando obedeceu em fé. Nem todos receberão os benefícios dessa garantia do Salmo 91. Apenas aqueles que creem em Deus e se apegam às suas promessas serão favorecidos. De qualquer maneira, elas estão disponíveis. Na medida em que confiarmos no Senhor, colheremos os favores dessa confiança na mesma medida. Que declaração maravilhosa! O desejo do Senhor é sabermos que, mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, isso não nega a promessa de que a destruição não se aproximará de quem crer e confiar na palavra de Deus. Uma outra versão da Bíblia diz: não chegará a ti por nenhum motivo. Salmo 91, versículo 7. Ele quer dizer exatamente isso. Não é por acidente que essa pequena declaração está escondida no meio desse salmo. Percebeu quão fácil é tornar-se temeroso quando desastres ocorrem à sua volta? Começamos a nos sentir como Pedro quando andou sobre as águas até Jesus. É fácil perceber como ele começou a afundar com as ondas quando viu a turbulência da tempestade ao redor dele. Deus sabia que haveria tempos em que ouviríamos tantas notícias ruins, veríamos muitos necessitados e encontraríamos tanto perigo à nossa volta que nos sentiríamos esmagados. Por isso, ele nos avisou de antemão que milhares cairiam ao nosso redor. O Senhor não quer que estejamos desprevenidos, mas nessa questão temos uma escolha a fazer. A decisão está em nossas mãos. Ou corremos ao seu abrigo com fé e o perigo não se aproximará de nós, ou vivemos da maneira que o mundo faz, não percebendo que há algo que podemos fazer a respeito. O Salmo 91 é a medida preventiva da parte de Deus para seus filhos contra cada mal conhecido pela humanidade. Não há em outro lugar tal garantia de proteção, incluindo a ajuda de anjos e promessas, assegurando-nos nossa autoridade, estabelecida por meio de uma aliança e que ofereça um pacote completo para viver neste mundo. É uma medida ofensiva e defensiva para evitar qualquer mal antes que ele tenha tempo de atacar. Não é apenas uma cura, mas também um plano de prevenção completo. Depois que a palavra de Deus renovou nossa mente, é um tremendo vislumbre perceber que, ao contrário do que o mundo pensa, não temos de estar entre os 10.000 que cairão à nossa direita. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Salmo 91, versículo 8. Você verá alguma recompensa ou pagamento sendo distribuída de tempos em tempos. Nesse ponto está o julgamento. Cada pecado será exposto, mais cedo ou mais tarde, e pago. Um ditador mau cairá. Um agressor injusto será impedido de continuar a cometer violência. Um tirano pagará por seus crimes contra a humanidade. Um erro será retificado.
A recompensa dos ímpios fala de justiça. Guerras foram travadas, onde um lado detinha uma causa justa, e consequentemente venceu o mal. A justiça de Deus declara que a maldade não triunfará. Os seguidores de Hitler do mundo não vencerão. Governos comunistas cairão, e as trevas não extinguirão a luz. Esse versículo deixa claro que somente contemplaremos os acontecimentos. A palavra somente denota uma proteção de apenas ver e não experimentar o mal. Além disso, também dá destaque para que a maldade que enxergamos não entre em nós. Somos separados no sentido de não permitirmos que o ódio de nossos inimigos nos mude. Vamos olhar para essa passagem bíblica por um momento com nossa fé em mente. Será que às vezes caímos na descrença? A fé em Deus, em seu Filho Jesus e em sua palavra é contada aos olhos do Senhor como justiça. No entanto, quando não cremos em certo nível, colocamos-nos na categoria dos ímpios. Em determinadas ocasiões, embora eu seja cristã, tenho sido descrente em relação a receber tudo da palavra de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 18: nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mesmo que os cristãos não tenham utilizado o Salmo em todo o seu potencial, a verdade jamais passou ou perdeu qualquer medida de seu poder. Certa noite, após construir nossa nova casa no campo, deparamos-nos com um severo alerta de tempo. A estação de rádio local avisava que havia um tornado logo ao sul do clube de campo, exatamente onde ficava a nossa propriedade. Podíamos ver vários veículos do clube estacionados abaixo da nossa colina, enquanto os membros assistiam às nuvens em forma de cone dirigir-se diretamente para a nossa casa. Nunca vi cor tão estranha e arrepiante no céu noturno. Nem experimentei um silêncio tão ensurdecedor na atmosfera. Realmente era possível sentir arrepios pelo corpo. Alguns amigos do meu filho nos visitavam e, para a surpresa deles, Jack rapidamente ordenou nossa família a sair com as nossas Bíblias, ainda que estivéssemos de pijamas, e começar a rodear a casa citando o Salmo 91 para obter autoridade sobre a tempestade. Jack fez nossos filhos falarem diretamente a ela, como Jesus fez. De súbito, o silêncio arrepiante tornou-se um rugido, com torrentes de chuva caindo feito baldes, sendo despejados. Finalmente, Jack sentiu a paz de que o perigo havia passado, embora, aos nossos olhos, nada tivesse mudado. Entramos em casa a tempo de ouvir o jornalista local chamar o radialista e exclamar no ar, com tanta empolgação que parecia gritar: é um verdadeiro milagre! O funil de nuvens ao sul do clube de campo de repente levantou-se e se dispersou nas nuvens. Você deveria ter visto aquelas crianças pulando e dando vivas. Foi a primeira vez que os amigos viam o sobrenatural em ação. No entanto, a surpresa deles não foi maior do que a do nosso professor no dia seguinte, ao perguntar aos alunos o que eles faziam durante a tempestade. Muitos disseram que estavam dentro da banheira, embaixo de um cobertor, em armários. Um estava em um abrigo contra tempestades. Imagine o espanto daquele professor quando questionou nossa filha Ângela, a qual respondeu: com o tornado vindo em nossa direção, minha família estava circulando a casa, orando o Salmo 91. Não temerás espanto noturno, nem mortandade que assole ao meio-dia, tu não serás atingido. Muitas pessoas pensam que o Evangelho é um seguro de vida, assegurando apenas a sua eternidade ou seu conforto,
se o desastre atingi-las? Elas têm se privado de tanta coisa. Talvez todos precisemos perguntar a nós mesmos: que tipo de cobertura eu tenho? De fogo ou vida? A palavra de Deus é mais do que apenas um escape do inferno. É um manual para desfrutar de uma vida vitoriosa no mundo. Existe uma diferença entre a destruição do inimigo e a perseguição por causa do Evangelho. O texto de 2ª Carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, afirma: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Há tempos em que seremos maltratados por causa de nossa posição na causa de Cristo. O Salmo 91 é um conceito distinto, que lida com desastres naturais, acidentes, doenças e mortandade. Jesus sofreu perseguição, mas não foi atingido por calamidades ou desastres. Acidentes jamais chegaram perto dele. A distinção é fácil de entender se separarmos perseguição de ocorrências estranhas e catástrofes. Há um lugar onde a calamidade não pode, literalmente, nem nos alcançar. Isso pareceria impossível de imaginar, especialmente em situações de combate. Porém, ao olhar para esse versículo, com milhares caindo de cada lado em seu contexto verdadeiro, observamos a descrição mais forte de calamidades e desastres nomeados no Salmo. Se esse verso não é uma exposição de um combate real, então não sei o que é. Ainda assim, preso a ela, há a promessa de que o mal não nos alcançará. Dois polos opostos unidos. Seria possível? No testemunho de Leslie Gerald King, é narrado que havia um grupo de guerreiros de oração em sua cidade, em concordância com o poder de Deus por meio desse salmo, o qual deu aos soldados a proteção sobrenatural de não serem afligidos pelo mal, em um cenário instável onde homens caíam por todos os lados. King disse que a proteção foi tão real que por um ano ele quase conseguia estender a mão e tocá-la, mas os soldados sabiam quando as orações diminuíam e ligavam para casa a fim de perguntar o que estava acontecendo. Havia uma mudança repentina quando as pessoas paravam de clamar, esqueciam o quadro de orações da igreja e se ocupavam em fazer outras coisas. Aqueles soldados em sua companhia imediatamente sentiam a batalha se aproximando em um nível mais pessoal. O Salmo está fazendo sua mais forte proposta de proteção bem no meio do caos. É um tipo de segurança que permanece em uma categoria própria. Muitas pessoas veem o Salmo 91 como uma linda promessa, a qual arquivam com todas as leituras de boa qualidade feitas e os faz sentir confortados toda vez que o leem. Mas não quero que alguém leia este livro e não veja o significado superior das promessas contidas nesse salmo. Elas não foram escritas para a nossa inspiração, mas para o nosso refúgio. Essas palavras não são de conforto em meio à aflição, mas de livramento da aflição.